Conta pra nós, 2003, a Vanessa Nossa. solteira. Deu, Vanessa? Deu. Deu? Vamos lá então. Olá Pode você, seguidor aqui da nossa querida Vanessa Moreira. Prazer estar aqui no seu podcast, viu, Vanessa? Muito obrigado por ter me convidado para te Fico entrevistar. lisonjeada. É uma responsabilidade muito grande, mas com certeza um papo gostoso, né? Você tem muita coisa para passar de vida, profissionalmente falando. E aí tá, aí você fala assim, ó, pergunta o que você quiser, você faz o que você quiser. Eu sou um pouco tímido, já deu pra perceber. Mas tem vamos lá. habilidade. Eu tenho um desafio pra você, que seria um desafio pra mim também. Mas como você é professor, eu sou professor, a gente tira de letra. Pra algumas pessoas seria um grande desafio. Mas olha só, eu vou pedir pra você, em 15 minutos em média, tá bom? Você vai contar pra mim o que aconteceu. Do momento que a gente se encontrou pela primeira vez, que eu acho que você não lembra, eu vou lembrar aqui os seus seguidores, até o dia de hoje. Então você vai em 15 minutos me dar uns flashzinhos da tua vida pessoal, mas talvez focado na tua trajetória profissional mesmo, porque o nosso encontro foi profissional, né, as coisas que a gente fez junto. Então a partir de 2003 até o dia de hoje, em 15 minutos, porque eu tenho uma curiosidade para saber, né? A gente sempre... teve tempo que a gente estava mais próximo, o ponto, né? Mas amigo é aquele amigo que quando senta fica a manhã inteira e conversa, passa, vai para tomar café, se puder vai até a janta. Emenda. Né? E foi assim, sempre é assim quando a gente se encontra. Mas assim, a tua trajetória profissional, tua formação. Por quê? Porque eu conheci a Vanessa Moreira em 2003, no Hotel Tenda em Marília, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Rogério Sugitani. Eu já falei meu nome, não? Não. Então meu nome é Rogério Sugitani. Casado, um filho e diretor do CTN, Centro de Estudos e Terapias Naturais. Falando isso porque a gente se conheceu a partir de lá, né? O CTN estava começando, parceria com o SEATA naquela época. E você era, em 2003, você foi nos visitar lá no Hotel Tenda em Marília, porque você na época você já não estava morando em Marília, se não me engano, já estava em Botucatu, não é isso? Exato. E aí você fazia acupuntura, fisioterapeuta, fazendo mestrado em Botucatu, fazendo acupuntura em São Paulo, né, na mesma escola, e você passou para lá para nos visitar. Esse foi, o primeiro momento que a gente se viu, 2003. Foi. Depois, oi, tal, simpatia, multa. Fomos nos encontrar quando de novo? Aqui em Sorocaba, né, porque coincidentemente eu vim morar para cá depois de 2 anos de morando lá em Marília. E eu tava trabalhando aqui. Você tava aqui, tal, e aí tua vida você vai contar um pouquinho por que você tava aqui, né? E aí você pediu oportunidade para poder ministrar aula no CTN também. Foi. Lembro que você deu por muito tempo aula de acupuntura aplicada à dermatologia e à dor, que tinha chegado da China, né? E aí, lógico, aí ficamos amigos, né? Viajando junto e trabalhando junto. Enfim, conta pra nós, 2003. A Vanessa solteira, Eu pensei exatamente isso agora. fisioterapeuta, solteira, sem filhos. mestrado em Botucatu, numa área que hoje, né, a gente diria assim, a gente diria assim, não tem nada a ver, mas faz parte da sua vida, Sim. né? E acupunturista, né? E sem filhos, hoje 3 lindões aqui. Me conta, até os dias de hoje, depois eu tenho uma pergunta, uma coisa que você acabou de me contar aqui, que em off a gente falou, eu quero saber um pouquinho mais disso, um trabalho que eu acho inovador. Rogério. Desafio, Faz uma redação. 15, 20 minutos no máximo, tá bom? Então vamos lá, estamos E em olha 2003. que eu falo rápido e eu falo bem. Vamos lá, agora você fala. Você sabe que minha mãe sempre disse que síntese era sinônimo de inteligência, né? E eu cresci ouvindo isso e muito do que eu faço é sintetizado e otimizado e vai. Então agora tem que testar aqui minha aprovação materna. Você consegue, vamos lá. 2003, quem era eu em 2003? Tinha acabado de fazer faculdade, fazia mestrado em Botucatu e estava fazendo medicina chinesa. Fui lá visitar a sua escola, que era a parceria da escola que eu fazia em São Paulo, até pensando em mudar para Marília, só que eu tinha que voltar alguns meses, aí eu falei não, que minha mãe morava em Marília, mora ainda, falei vou seguir em São Paulo. A ideia era terminar o mestrado em Botucatu e voltar para Marília? Era voltar a morar em Marília, né? Eu ia terminar o mestrado, voltar para casa da minha mãe e era isso, e nada disso aconteceu. Sim, é a vida, né? A vida com suas surpresas. Logo depois, eu finalizando o mestrado em 2006, ainda morando em Botucatu, me casei em 3 meses de namoro, foi assim bastante rápido, que eu conto no meu livro inclusive. Casei grávida e foi aí uma trajetória de mudança de cidade, fui para Itu, comecei a trabalhar em Itu e Sorocaba, mais ou menos ao mesmo tempo. Como foi fisioterapeuta e acupunturista, fisioterapeuta e acupunturista, exatamente, mais acupunturista até do que fisioterapia. Fisioterapia eu nunca atuei.
Fui só na acupuntura estética, acupuntura pra dor. E foi depois que eu voltei lá pra falar com você. Tava nesse momento. Foi pra da China, acupuntura. né? Nesse... Terminei o mestrado, fui pra China, fiz um mês de aperfeiçoamento lá. Voltei e falei, nossa, agora eu preciso trabalhar, porque logo depois que eu voltei foi quando eu casei e foi nada programado. Então eu tinha que fazer a coisa acontecer. Já estava trabalhando na Polícia Militar com acupuntura. Isso. E eu lembrei, quando eu vi o CTN em Sorocaba, eu falei, gente, eu conversei com ele lá em Marília, vou lá bater na porta, porque a gente já nós veio. nunca mais, né, nós tínhamos visto. Falei, Rogério, olha só, tenho muita vontade, tenho mestrado, fui pra China, acho que tenho condição, você vai ter que me ajudar, porque eu nunca dei aula de medicina chinesa. E eu lembro que foi muito legal, assim, a primeira aula foi em Cotia, não esqueça, Olha na só. turma do Daniel. Turma do Daniel, que é meu hoje parceiro é teu parceiro em São Paulo. E ele foi aluno lá. E eu conversando com você, eu não sabia muito bem como conduzir a aula, porque eu já tinha o meu método de trabalho, isso era em 2011, um pouco antes até, um pouco antes era uma fase que eu tava bem, financeiramente, porque teve, né, casamento lá bem, o mal. yin e yang da vida. Acho que era 2010, foi antes do Fabrício. Foi, você tinha um só. 2009. Que eu acompanhei depois das duas gestações. Foi verdade, 2009, antes do Fabrício. Eu já atendi em São Paulo, eu estava numa fase bem administrada pessoalmente, financeiramente, o casamento até o momento estava bem também. E fui lá bater na porta para dar aula mesmo, para expandir essa questão da medicina chinesa, que eu sempre fui apaixonada, que é a minha primeira porta de trabalho, foi a medicina chinesa. Depois veio nova medicina germânica, microfisioterapia, que eu comecei a estudar naquela época. E dali em diante, dei aula ali vários anos, saí da parceria com o CTN, porque eu não tinha mais agenda por conta da minha proposta de trabalho, que foi tomando esse rumo. Foi direcionando, né? Os cursos, o CCM, os alunos, até que com muito pesar, foi 2017, começo de 2017, falei, Rogério, não dá mais. Né? No final do ano a gente... Mas continuamos aí juntos e acreditando na medicina chinesa como algo incrível. Eu admiro demais tudo que você criou lá com o CTN, o quanto de escolas, porque quando eu te conheci, você também estava numa fase das primeiras escolas em Marília. Eu estava na parceria ainda, isso começou. Não foi? Aí depois o negócio anos cresceu, atrás, é uma conversa de fluxo de prosperidade, porque as coisas foram melhorando. Verdade. Chegar nessa altura de conversa e falar, olha que legal. Nós vendi o almoço para comprar janta. Essa menina também já fez isso aqui. Já fiz muito como isso. Todo mundo, nós trabalhou muito, né? Nós se dedicou muito, estudou muito, as coisas foi melhorando. E trabalhamos, hein? Trabalhamos. Pela ali, viajando, não pode no final de semana. Eu tinha o meu trabalho no consultório, aí fazia também as aulas, ia pra Goiânia, pra Manaus, Bauru. Chegou aí pra Manaus? Foi, né? Fui duas vezes. Umas 2 vezes. Apaixonada ali por Manaus, adorei. Então foi uma época de 2009 a 2017, foi um tempão que a gente viveu ali a vida em paralelo. E foi um momento assim, profissionalmente de muita construção. Porque à medida que eu ia tendo as minhas dificuldades na minha vida pessoal, eu ia construindo o meu método de trabalho. Eu até falei ontem num stories, eu falei, esse meu método que eu construí foi para sair do buraco. Eu construí ele para sair do meu buraco pessoal, de 2011 para 2012, que foi quando eu escrevi meu livro. Então eu uso ele hoje para ajudar as pessoas a saírem do buraco, que elas possam estar em algum momento, sabendo que isso sempre tem um novo passo e que você pode construir o seu caminho de escolhas. E foi assim que eu fui construindo o meu, sempre vendo, avaliando o que valia continuar, o que não valia, para onde eu precisava me aprofundar, para onde eu tinha que... Eu sempre fui. Você lembra quando eu saí do convênio da polícia, que era uma estabilidade que eu tinha? Sim. Eu falei, Rogério, não dá mais lá, não cabe, porque eu ia lá, né? Rogério, vamos conversar, me aconselhar. Quantas vezes, não, Rogério? Porque a gente viajava no final de semana para dar aula, e da estrada, eu quase não falo, né? Eu também falo muito pouco, quem me conhece. Daqui até lá. E eu lembro que eu falei pra você, vou sair do convênio e tal, e tinha uma estabilidade lá. Eu falei, mas não cabe mais, porque eu tenho que atender muitas pessoas por hora, e eu preciso de mais tempo com as pessoas para poder levar o que eu tô... E esses momentos da vida são cruciais, né? Para a direção que a gente vai ter daqui a 5, 10 anos. Tem um filme com o Matt Damon que ele fala essa frase, né? Às vezes tudo que você precisa na vida é de 5 segundos de coragem
para falar, olha, não pro convênio. Pô, mas aqui você ganha bem, aqui tá pagando, sabe, o básico, você vai. Vou, é os 5 segundos. E tem gente que passa a vida inteira com diversas oportunidades de ter esses 5 segundos e não falam não, e não falam sim, porque às vezes você tem que falar não e às vezes você tem que falar sim. Você tem que falar falta não, coragem às vezes para falar não e falta coragem, falta coragem, às vezes você precisa coragem para falar não e às vezes você precisa coragem para falar sim. E tem gente que não tem, né, essa coragem que você teve. Mas aí, me diz uma coisa, você falou agora da medicina chinesa, que talvez tenha sido, né, interessante, porque assim, a gente sai, né, eu também sou fisioterapeuta, a gente sai daquela clássica acadêmica, fisiologia, aí você mais do que eu, porque mergulhou num mestrado, numa baita, né, universidade que é a Unesp de Botucatu, e consegue lá, quer dizer, a cabeça super, né, cartesiana, racional, mecânica, mas tanto eu quanto você, a gente tem um chamado para mexer com outras coisas na vida. Para entender um pouco então, mais. Você falou para mim que então, de repente, o despertar foi um encontro com medicina chinesa. Aí agora, é isso que eu quero saber um pouquinho melhor, construção profissional, né? Porque é verdade, né? Isso que você falou, eu acompanhei tua vida, casamento, filho, separação, família, né? Que fazem parte de todos nós e assim, buscando uma saída para os nossos problemas, a gente foi encontrando, né, um caminho e foi agregando diversas técnicas, livros, leituras, pessoas, como é que chama? Pessoas que nos inspiram, né? Que por um determinado momento, enfim, até fazer a nossa. Mas aí, no seu caso, medicina chinesa e medicina germânica, quem trouxe isso para você? Porque eu acho que aí mais do que a medicina chinesa, é isso? Eu posso estar enganado? Não, com certeza que você foi trabalha o segundo hoje, que trabalho de passo e vem para mim a medicina germânica. Foram 3 momentos cruciais: medicina chinesa, medicina germânica e física quântica. Isso. Então, mas foi a medicina germânica que te levou mais à física quântica? Isso. A medicina germânica é quântico, mas no meio aí tem a germânica linkando. Que eu podia abrir o quântico. E o quântico quem pesquisa é minha mãe. Sim, isso. Né? Eu já tinha a física quântica da minha casa, mas eu não olhava com ela para um olhar curativo. Eram as pesquisas dela, científica, não era esse olhar. E quando eu tive contato com a medicina germânica, com o Afonso Salgado, com o instituto dele, que foi fantástico, assim, aprendi muito. Que tá nos Estados Unidos hoje, que tá nos Estados Unidos, que você conheceu nosso ele amigo, depois também, enfim. Afonso Shigemi. E um cara assim também super inovador para fisioterapia. E depois que eu estudei lá, ele trouxe belgas pro Brasil, trouxe uma equipe fantástica, aprendi muito, gastei muito, investi muito. Mas é o tipo da coisa que nos dá retorno, se não for um financeiro imediato, a médio pessoal, prazo, né? Ele vai mudando a nossa vida, vai encaixando. E pessoal instantâneo. E você tem que investir. Eu falo para os alunos, gente, se você quer ser um profissional e se diferenciar, não é você fazendo a mesma coisa que você vai se diferenciar, você tem que investir. Claro, saber onde investir, né? Tem que ser uma instituição idônea, ir atrás do conhecimento que faz sentido para você, mas se lançar. Se você não se lançar, você não muda a roda que está girando. E a nova medicina germânica abriu, assim, a interpretação de cada Mas tua mãe já trabalhava físico. Com isso? A homeopatia? Não, Já. Mas assim, da onde que veio essa medicina germânica? Foi tua mãe que foi te passando as coisas? Foi o Afonso. Foi o Afonso. Pesquisar. Eu pesquisei, assim. Tá. Foi mais a micro, então, que trouxe? Não, porque a micro eu fiz lá. Olha o que aconteceu. Eu estava no convênio da polícia, eu atendia 110 pacientes por semana. Eu lembro, é uma loucura. Cheguei e eu lá. via quanta gente melhorava e quanta gente não melhorava. E aquilo começou a mexer comigo. E eu falei, tem mais coisa, além só do que eu já estou fazendo, que era bastante, que era cultura, mas eu queria entender mais qual era o caminho do pensamento, qual era o caminho da doença. E pesquisando doença, sintoma, eu achei o Afonso na internet. Aí eu lembrei que eu fui numa palestra dele lá quando eu fazia fisioterapia em Minas Gerais, há X anos atrás, no ENAP. Tinha uma época que ele era arroz de festa, o Brasil inteiro era Afonso. Não era? Afonso. Quando eu me formei era assim. Era lá no ENAP, eu tava no primeiro ano de faculdade, já tava lá e todo mundo Afonso, não sabia nem quem era. Aí lembrei dele. Depois a gente passa o link desse podcast pra ele, eu passo. Falou, Afonso, propaganda, tá aqui, reconhecimento, validação. E foi muito legal, assim, eu pesquisei e fui vendo o que ele oferecia. Fiz a microfisioterapia, não me encantei pela técnica, é uma técnica fantástica, mas eu, Vanessa, para aplicar, não me encantei. E a nova medicina germânica me trouxe muito mais sentido, a leitura biológica. Porque eu entendia o sintoma e por que a pessoa tinha aquilo. E eu já tinha um repertório aí de mais de 10 mil atendimentos. Então, com a teoria que eu adquiri e aplicando em tudo que eu já tinha visto, pra mim foi assim, ó.
Aí eu comecei trocando com a minha mãe informação, ela falou, lê esse livro, Física Quântica. Ela falou, eu pesquiso homeopatia no laboratório e eu faço essa leitura. Eu falei, mas peraí, isso aqui é para aplicação na vida, não é só conceito. Fui fazer o curso do Amit Goswami, lembra, em São Roque? Lembro, São Roque. Mas antes do curso do Amit, eu desenvolvi o CCM, que foi em 2012. Que é essa técnica, que é conexão corpo e mente, para você entender o quê? Que o seu caminho do teu pensamento te leva a sentir, e o que você sente automaticamente é a tua realidade naquele dia. E eu vou ensinando agora as pessoas a investigarem a rota do pensamento, o caminho do pensamento e como achar um caminho diferenciado. E aqui tô eu em 2020. Tá certo. Um pouco resumido, mais ou menos. Mas aí você passa, então, trabalhando, lógico, medicina chinesa trabalha com emoções e o mental e tudo mais. Mas você passa, digamos assim, gradativamente de uma terapeuta do corpo, né? Até pela própria formação fisioterapeuta, sim. Até ser uma terapeuta, digamos, do todo, né? Do espírito, da mente, da alma, e que lógico, isso vai ter uma implicância direta no E eu fiz pós em psicologia transpessoal. E você fez também? Fiz, não sabia? Fiz. Não E lá sabia. eu fiz a validação do método. Ah, tá. Porque aí depois você foi fazendo o seu molho, como eu digo, né? Que pega um ingrediente aqui, um ingrediente ali, agora nós temos aí o seu molho. Muito interessante. E aí, ontem ainda no CTN, a professora Cláudia deu aula de MTC e chakras. E aí eu até falei para ela, olha, a Vanessa usava, é isso mesmo, né? Homeopáticos nos chakras. Foi. Teve uma época que você trabalhou com isso, né? E aí outro dia a Rosa estava me falando, Rosa, nossa querida secretária lá do CTN, falou que você deixou um pouco essa atuação em consultório, digamos, de usar agulha, de usar homeopatia, e agora está praticamente essa carreira de coaching mesmo, de orientação. Como você se vê hoje, assim, profissionalmente, né? Você assim, você é uma coaching, você é uma terapeuta? Fala pra nós aí. Essa é a pergunta. Não, você entendeu? Né? Porque assim, você foi criando o seu molho e por um bom tempo você usou, né? Sim. Tudo isso que você aprendeu, mas hoje me parece que você tá fazendo um trabalho diferente. Você estava me contando agora aqui em off também, né? Algumas coisas que você tem em mente aí que é uma pegada diferente, né? Rogério, essa pergunta, ela é muito interessante porque foi a minha pergunta do ano passado. Quem eu sou? Eu tenho um podcast, Quem Sou Eu, do começo do ano. Essa busca do meu posicionamento, quem eu sou? Porque eu não me vejo como coaching, tanto é que sempre foi uma coisa mais quântica. Inclusive hoje o método é conexão corpo e mente. E ele já foi coaching corpo e mente. Agora é conexão, porque eu entendi que é tudo por conexão de pensamento, conexão de sentimento. Eu não sou psicóloga, eu não sou mais a fisioterapeuta, apesar de ter na minha formação e carregar isso no meu coração, isso me dá muito entendimento. Então, quem eu sou? Eu trabalho hoje com orientação pessoal, é isso que eu faço. Eu faço uma orientação do que a pessoa está vivendo e como ela quer construir o que ela vai caminhar na vida dela e quais são as prisões de medo, de raiva, de impedimento que impedem ela a se sentir bem onde ela está, para que ela possa fazer a vida dela fluir. Então essa é a Vanessa hoje. Como eu faço isso? Eu faço isso em consultas online e abri cada vez mais os cursos online. Então eu tenho um curso maior que eu ensino toda a jornada CCM, a pessoa aplicar o método para sair do buraco na vida dela. E agora eu tenho cursos menores, como te ensinar a manter a tua bateria do dia carregado, o curso só para sintomas físicos e o que eles significam, para dor, o que é essa dor, dor no rim, dor aqui, dor no estômago. Então eu estou montando pequenos cursos que ensinam a pessoa a se perceber e a se ver e um curso maior que ensina ela a construir o caminho. E você também é uma consultora, né? Você então, estava me falando. E aí vem talvez uma última perguntinha aqui, né? Pra gente não avançar muito no tempo. Mas você está fazendo um trabalho que eu falei pra você que é sensacional, que a vida hoje pede, né? Porque minha posição, eu falo isso já há muito tempo, né? Que você está trabalhando agora numa escola, prestando serviço aqui numa escola aqui em Sorocaba e fazendo um trabalho pioneiro, mas que eu tenho certeza, Vanessa, daqui a 5 anos, toda escola boa que se preze, não importa se é uma escola com poucos alunos, muitos alunos, se é pública, se é privada, mas vai precisar fazer esse trabalho. Que é um trabalho que eu sempre falo, que nos falta, né? A gente estava conversando agora para nós adultos aqui, para todos nós, sem dúvida nenhuma, 2 trabalhos que faltam, eu acho
serem feitos, né? O que nos faltou. Educação financeira, a gente faz burrada pra caramba com grana, porque não teve orientação, e principalmente educação emocional. E você agora estava me falando que você já faz um ano já? Já faz um ano que eu... Fantástico, e direto com os alunos, né? Direto. Quer dizer, além de daqui a pouco estar orientando a equipe, e não só de professores, mas o staff de uma escola, de como poder trabalhar, perceber algumas coisas, indo direto ao ponto que é lá na sala de aula, né? Sim. Fantástico, fala um pouquinho disso pra gente terminar. Foi um presente pra minha vida, porque me aproximou demais a entender o mundo dos meus filhos. Quando eu recebi a proposta de trabalhar no colégio, eu não sabia o que eu poderia oferecer. Sabia que podia, mas não que podia ser tão mágico. Achei que seria uma coisa por 2 meses e de repente foi tendo resultados. Eu fui para a sala de aula para o 9º ano e junto com o dono do colégio que acreditou na proposta, trabalhando também a gestão pedagógica, a gestão administrativa, a gestão junto com ele. É o que ele fala, é como se fosse um aplicativo. A gente vai modulando, você traz a informação, eu vou modulando e vou colocando isso para funcionar com todo o staff que eu tenho aqui. E também na sala de aula do 9º ano. E está sendo fantástico, é um presente para mim, porque eu estou perto dos meus filhos e da realidade que eles vivem hoje. Posso entender as dificuldades das crianças, dos adolescentes nessa idade. Tá dentro da sala do 9º ano e tá com os alunos numa fase que eles estão cheios de dúvidas, anseios, medos, novidades, e ensinando eles a lidar com o sentimento. Hoje a gente fez uma atividade, cada um pegou lá uma emoção, o grupo que pegou o fracasso. Nossa, mas eu me sinto fracassado. Falei, então vamos trabalhar isso, porque não é só isso pra você sentir. Você pode sentir muitas outras coisas. Ele parou, olhou pra minha cara assim. É verdade. Sabe, tipo, trazer esses insights pra eles tão cedo. Isso tá sendo fantástico. Esse olhar pro colégio, que é um olhar sistêmico. Onde aluno, professor, equipe, todo mundo parte de uma proposta comum, que é o quê? O bem do ser humano, o aprendizado e aprender a viver, a ter a sabedoria de viver. 85% das profissões do futuro ninguém sabe qual é. Verdade. E a primeira habilidade que você tem que ter é saber fazer gestão da sua emoção e gestão com pessoas. Então isso é o MBA do futuro. É isso que vai pesar, né? Não é mais o QI. Exatamente. É o quanto a gente sabe lidar com as emoções. Fantástico, né? Assim, foi o que eu falei, a gente não se encontra, quando se encontra, eu falei, vamos gravar, porque senão a gente fica até 11 horas, né? E assim, foi super legal, eu acho que saber como você está hoje e saber um pouquinho mais, né? A gente sempre sabe numa conversa dessa um pouquinho mais, saber, eu fiquei fascinado com você está sendo pioneira de um trabalho extremamente necessário, porque você imagina que hoje o teu público-alvo adulto, se eles tivessem tido nessa época, que hoje você está tendo a oportunidade de trabalhar, esse tipo de orientação, não que vai resolver tudo, mas você vai falar, olha, você é tão importante, vamos falar que até mais importante que matemática, inglês, português, você cuidar das suas emoções. Então eles já estão crescendo com isso. Já. Você vai arrebentar lá fora se você equilibrar suas emoções. Rogério, não você sabe tirar que 10 eu escutava dos meus pacientes adultos, dos alunos adultos, mas a gente devia aprender isso na escola, Vanessa. E agora poder estar na escola, levando isso, eu falo, sensacional, gente. sensacional. Olha, foi muito bom. Dá uma palavra, você me fala, tá bom? Pra gente terminar, tipo uma entrevista. Né? O negócio se sentindo, né? Um sonho. Ai, um sonho? Putz, eu me falo que eu sou uma sonhadora da vida, então acho que eu sonho o tempo todo. O sonho, ter o alcance da informação para que eu possa levar para mais pessoas a simplicidade no pensamento e de ter a atitude que se busca.